Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, muito bom dia! Muito obrigado por você ter ligado a sua TV para estar conosco nesse nosso momento de oração e meditação da Palavra de Deus. Já no início do nosso programa, eu quero pedir para que você pegue o seu copo com água para que nós possamos abençoar, que a graça de Deus seja presente, esteja presente aí na vida da sua família, que possa te ajudar cada vez mais a viver essa vida de transformação e acender a vontade de Deus e do Evangelho na sua vida. No Evangelho de hoje, nós meditaremos que Jesus é enviado do Pai e ele faz com muita confiança em Deus a sua obra. Mas antes de nós darmos sequência ao nosso programa, vamos conhecer a vida de mais um santo que viveu o Evangelho na radicalidade na sua vida e hoje intercede junto de Deus por todos nós, para que nós possamos fazer também essa experiência de céu, começando desde aqui, desse plano terreno, caminhando alegres e felizes rumo a Jerusalém Celeste. Então vamos conhecer a vida de São Clemente Maria, Padre Redentorista. São Clemente Maria Hofbauer, Padre Redentorista. Dentro de uma família muito simples, nasceu na Áustria no ano de 1751. Perdeu muito cedo seu pai e foi educado por sua piedosa mãe, que dizia a ele: procurai andar sempre nos caminhos agradáveis a Deus. Vocacionado ao sacerdócio, com muito esforço estudou filosofia e teologia. Após ordenado padre redentorista, foi para a Alemanha. Ali, seu objetivo religioso não era somente servir a sua congregação, mas a toda a igreja local, a ponto de ajudar sua diocese a se redescobrir como polo evangelizador. São Clemente contribuiu para o aparecimento de muitos conventos e asilos, sinais materiais da força do Evangelho. Consumido na missão, aos 70 anos partiu para sua recompensa, a glória de Deus. São Clemente Maria Hofbauer, rogai por nós. Como nós vimos nessa breve história do nosso santo de hoje, percebemos que ele veio de uma família simples. E como a simplicidade ajuda a gente no caminho da santidade. Muitas das vezes, a pessoa que tem muitas posses, ela corre o risco de ficar avarenta, de ficar fechada em si mesmo. Por isso que Jesus fala na sua mensagem, e todas as pessoas que de fato querem fazer uma experiência da realidade de Deus na sua vida, precisa ter um coração aberto, um coração simples, um coração despojado. Que também nós possamos desejar essa simplicidade na vida de cada um de nós. Ele que sempre foi bem educado por sua mãe. Olha a importância da vocação da mãe na vida de seu filho. Ele conseguiu ser esse bom homem. Ele conseguiu chegar ao grau de santidade porque teve uma boa educação de berço, porque a sua mãe o ensinou, o educou muito bem. Por isso, você que é mãe, esteja atenta, reze, peça a Deus sabedoria para que você possa educar muito bem o seu filho, não para esse mundo, para esse plano terreno, para ter muitos bens materiais, mas principalmente para que ele seja rico da graça de Deus. Ele que se tornou então esse religioso e foi um grande evangelizador e foi o grande construtor e propiciador de muitos asilos para acolher muitas pessoas necessitadas, principalmente os idosos, os mais fragilizados. Que também nós possamos, na nossa jornada, estar sempre atento aos irmãos necessitados, porque Deus vai nos recompensar por esta dádiva, por essa graça de nos preocupar com os nossos irmãos e irmãs. E com certeza, São Clemente, ele meditava a palavra de Deus. Para ter essa atitude de gratuidade, para ter essa atitude de solidariedade, ele meditava a palavra de Deus. Por isso, nós vamos voltar o nosso olhar para a palavra de Deus agora, nesse momento, e vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 31 a
34. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu a realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditaríeis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus. E somos chamados a voltar o nosso olhar para essa palavra e ver o que ela quer produzir nesse dia de quinta-feira na vida de cada um de nós. Ler a palavra de Deus só por ler não traz fruto e não é o objetivo e não é o desejo de Deus. Nós somos chamados a ler, a meditar, para que essa palavra nos ajude nessa vida de conversão que Deus espera de cada um de nós. Então vamos, com certeza, meditar alguns versículos que nos ajude a fazer a nossa oração do dia de hoje. Tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que eu faço, que o Pai me concedeu a realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim. A sua palavra não encontrou morada em vós. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Acabamos de ouvir esses versículos da palavra de Deus e vamos ver o que o Espírito Santo tem a revelar a cada um de nós nesta manhã. Nós vimos aqui Jesus dizendo que o Pai dá testemunho dele, porque se ele fosse falar dele mesmo, muitas pessoas não iam acreditar. Se a gente vai olhar muitas das vezes muitos programas, muitos produtos na televisão, os produtos que muitas pessoas querem vender, seja produto para emagrecer, seja produto para diversas coisas. A pessoa vai lá, vende o produto e para que a sua venda seja cada vez mais forte, o que acontece? Conta o testemunho de alguém, da pessoa que usou aquele produto e ela se sentiu transformada. Então, aqui Jesus fala a mesma coisa. Quem deve dar testemunho da sua missão não é ele, porque muitas pessoas, com certeza, não vão acreditar.
mas sim a palavra de Deus. O próprio João Batista e Deus Pai dão testemunho que de fato ele é o enviado de Deus. Mas infelizmente os judeus fecham o seu coração, não enxergam essa realidade e eles então perdem essa capacidade de fazer a reflexão e de aceitar Jesus como o nosso Salvador. Eles leem a palavra de Deus. Então, como Jesus bem citou aqui no Evangelho de hoje, não basta ler a palavra de Deus, porque muitas vezes muitas pessoas não entendem essa palavra de Deus. Hoje nós temos visto no Oriente muitas guerras acontecendo embasada na palavra de Deus. Então nós precisamos saber interpretar essa palavra de Deus. Os judeus não reconheceram Jesus porque estavam lendo a palavra de maneira errada. Então que nós possamos deixar que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa meditação, a nossa reflexão, para que nós possamos perceber que o testemunho do Pai é válido, que apresenta Jesus como o nosso Salvador. E assim, com certeza, reconhecendo que Jesus é nosso Salvador, nós faremos um encontro com Ele, ouviremos o seu convite para que nós possamos mudar a nossa vida e sermos um discípulo cada vez mais evangelizador nos ambientes que eu frequento. O cristão que de fato conhece a Jesus Cristo, ele é transformador da sua realidade. Onde quer que ele esteja, ele sempre vai falar da palavra de Deus, vai apresentar esse Jesus que é Filho de Deus, que veio para estender a mão para salvar a cada um de nós. Que a nossa reflexão seja sempre conduzida pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos rezar e vamos consagrar a nossa vida, os bens, a nossa cidade e região, a esta que está diante de Deus, intercedendo por nós, para que possamos viver a nossa vida segundo a graça do Senhor. Rezemos essa oração de consagração a Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h15, assista aqui no SBT o programa Segue-me. Às 19h30, Santa Missa na Capela São Sebastião. Amanhã, sexta-feira, Santa Missa na Matriz, às 6h30 da manhã e às 19h30, Via Sacra. Para sugestões de pauta, pedidos de oração e dúvidas, nos envie uma mensagem através do WhatsApp da paróquia 669-9650-4994. Irmãos e irmãs, chegou o momento de abençoarmos esta água que você preparou. E com certeza você está passando por muitas dificuldades, você pode estar passando por algum momento que necessita de uma graça especial de Deus. Que você coloque então esse seu momento de aflição, o seu momento de pedir essa graça especial de Deus. E ao se utilizar dessa água, ao tomar essa água, ao aspergir essa água na sua casa, no seu lar, com certeza vai atrair a graça de Deus,
que Deus vai colocar os anjos protetor te ajudando a fazer a experiência desse Deus Salvador na sua vida. Então, com muita confiança, acompanhe esta nossa oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e para alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa de quinta-feira e vamos, nesse momento, também dar a bênção para que você possa viver esse resto de quinta-feira na graça do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.